Olá, dicas para lidar quando você descobre que tem um câncer. Muitas pessoas enviam mensagens para mim dizendo que descobriram que estão com câncer no estômago, como o que eu tive. Vão iniciar o tratamento e que os meus vídeos falando da minha experiência estão ajudando muito eles nesse momento tão delicado. Eu fico bastante emocionado e feliz por poder ajudá-los de alguma maneira. Ninguém escolhe ser diagnosticado com uma doença grave, não é mesmo? Eu, por exemplo, estava levando uma vida praticamente normal, tomando meus cafezinhos nos shoppings, realizando alguns trabalhos que faço como aposentado, tinha meus passatempos, minhas atividades na igreja como cristão, meus momentos com a família e amigos que gosto demais. De repente, recebi um telefonema do meu médico, que havia consultado com ele há umas 3 semanas atrás e havia realizado alguns exames no hospital a pedido dele. Achei bastante estranho ele me ligar e já fiquei de orelha em pé. Ele me relatou que o hospital onde eu tinha feito os exames havia ligado para ele. A ansiedade bateu forte e, ao perguntar o porquê, ele me disse que havia dado alguns problemas nos exames que eu havia realizado, mas que ele precisava marcar o meu retorno rápido ao seu consultório para analisar os exames e ver também os resultados. Eu já havia retirado os exames no hospital e estava com eles em casa. Assim que desliguei o telefone, o que aconteceu? É claro, fui imediatamente fazer o erro que todo mundo faz, que é ver os exames antes do médico. Lá estava o que chamo de palavrão no resultado. O nome era carcinoma, na região do estômago. O exame que eu havia feito era uma endoscopia que realizava há uns 10 anos para acompanhamento de uma cirurgia de úlcera que eu havia feito quando ainda era muito jovem. Na época, realizavam cirurgia até de úlcera no estômago. Hoje, dificilmente fazem isso e o tratamento é medicamentoso. Foi uma tremenda surpresa e depois fiquei sabendo que a célula cancerígena apareceu justamente em uma das pregas da cirurgia no local e alguns médicos, inclusive depois me disseram que a chance disso acontecer é muito grande quando você faz uma cirurgia no estômago tão jovem como eu era naquela época. Foi assim que descobri essa doença grave e fiquei esperando 5 dias com bastante ansiedade para falar com o médico. Foram dias bem difíceis até eu entender tudo. Depois, com o tempo, agradeci a Deus porque tudo foi descoberto logo e no início. Era um câncer agressivo que rapidamente poderia passar para outros órgãos através das células. Foi até por isso que precisei tomar as quimioterapias depois da cirurgia. Mas a primeira pergunta que fiz quando eu soube da doença foi: e agora? O que eu vou fazer? O primeiro grande erro que cometi foi ver os resultados dos exames antes da avaliação dos médicos. Todo mundo faz isso e é uma tremenda de uma coisa errada, porque somente quem sabe interpretar os resultados dos exames é quem estudou para isso. A ansiedade foi terrível e quase me matou. Outro grande erro que cometi foi ir lá também direto para a internet e entrar no Google para saber o que era carcinoma e só li sobre coisas terríveis. Foi muito difícil esse momento. Você nunca fez isso não é? Caramba, e tanta coisa terrível lá que quase morri de medo. Comecei tudo errado e quase entrei em pânico. Hoje aprendi muito sobre isso. Nada de querer ficar abrindo os exames solicitados pelos médicos para ver como eu estou. Depois da cirurgia que fiz, da gastrectomia total e das quimioterapias, comecei a fazer também terapia para
cuidar um pouco da saúde mental e da ansiedade. E isso tem me ajudado muito. Uma das coisas que poucos se preparam para a vida é como lidar emocionalmente com situações de estresse e surpresa que eventualmente acontecem. Uma coisa que sempre falo em meus vídeos é que eu não tinha sintoma algum que denunciava ter um câncer. Tudo foi muito rápido, de repente eu soube, e naquele momento tudo foi muito difícil diante daquele inesperado. Nesses momentos é imprescindível a ajuda mais ativa de membros, de familiares, de amigos mais próximos. Eu tive muito a ajuda da minha querida esposa em todos esses instantes. Mas a primeira pergunta que vem à mente é essa: e agora? Como será a minha vida? Hoje, um pouco mais experiente, após viver todo esse processo para a cura da doença, convivendo e conversando com muitas pessoas que passaram por isso ou estão passando, eu daria algumas orientações de como lidar com a situação ao descobrir que se tem um câncer. E a primeira coisa que eu digo é a seguinte: mantenha a calma. O desespero não vai ajudar em nada. Aliás, piora a situação. Se for preciso desabafar, chore. Eu fiz isso uma infinidade de vezes, algumas sozinho e fazendo as minhas perguntas para Deus. Isso mesmo. E isso é normal. Só precisa tomar cuidado para não se desesperar e manter sempre calma e não entrar também em uma depressão. Eu procurava ouvir muito música. Em segundo lugar, procure estar próximo da sua rede de apoio nesse momento tão delicado e difícil. Sozinho é bastante complicado enfrentar uma situação como essa. Sempre vai existir alguém sensível numa situação dessa para ajudar você. Essa rede de apoio é primordial desde quando você toma o conhecimento da doença, durante todo o tratamento e também depois dele. Sua família e amigos vão ser o seu maior apoio nesse momento, vão ser um porto seguro devido à fragilidade que a gente fica. Pense também em todos os instantes de alegria que já passou na vida, e essa tempestade também vai passar, assim como as outras, mesmo que ela seja talvez um pouco mais forte. Lembre-se também que você sempre teve com quem dividir, não é mesmo? Em terceiro lugar, siga as orientações médicas. Nada de ficar ouvindo os pseudomédicos de plantão formados nas faculdades da insensatez da vida, achando e querendo passar para você que câncer se cura até com chá. Pasmem! Eu cheguei a ouvir isso. Siga o seu médico e faça o que ele pedir para fazer. É assim que deve se agir quem descobre que está com uma doença grave como um câncer. Isso pode levar você à morte. E isso vale para qualquer doença. Siga os médicos. Pode ter certeza que o seu médico também está sensível ao que você está passando e vai querer fazer o melhor por você. Ele é o responsável suficiente pela sua vida nesse momento. Em quarto lugar, repense sua inteligência emocional e o que pode ser feito para você suportar melhor esse momento. Se estiver sendo difícil suportar o baque, procure ajuda psicológica. Ninguém é de ferro e em algumas situações a gente não aguenta mesmo. Não queira dar uma de herói. Cada um suporta de um jeito e não é demérito nenhum se você não está suportando o que o outro suportou numa boa. Cada um é cada um, horas. Tem outras coisas que você suporta muito mais do que o outro. Se estiver muito difícil lidar com os sentimentos e emoções, assim como pensamentos que ruminam e te despertam sensações desagradáveis, procure auxílio psicológico, que te ajudará a reorganizar esse turbilhão de sensações. Não se esqueça de que, mais do que qualquer orientação, mesmo que elas sejam de extrema importância,
Você é o principal condutor da sua vida, sua força de vontade, sua motivação em obter melhoras e restabelecer a rotina perdida vai depender sempre de você. Eu, como cristão, procurei me aproximar muito de Deus e com a minha fé eu consegui suportar também muitos desses momentos. Em quinto e último lugar, aprenda mais sobre controle da ansiedade. A ansiedade é comum, uma vez que o desejo da gente é não sentir nenhum desconforto, assim como entristecimento e choro, que é uma forma de ajustamento a todas essas mudanças ocorridas. Existem algumas técnicas de relaxamento, controle respiratório e cognitivo para ajudar a controlar os sintomas da ansiedade. Eu fazia algumas dessas técnicas simples, até tomando as quimioterapias ali, deitado na cama do hospital. Essas são apenas mais algumas dicas que passo em vídeo sobre a minha experiência durante todo o processo que passei desde a descoberta do câncer. Enfatizo que a minha fé em Deus foi muito importante. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho você que, assim como eu, em algum momento tomou conhecimento dessa doença, ou já passou pelo processo do tratamento, ou ainda está lutando para a superação das marcas que, infelizmente, terminam ficando por muitos anos e precisam também ser superadas. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga. Força aí, estou torcendo por você e pela sua vitória.